Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho NEP-V de Jesus. Nossos encontros aqui às segundas-feiras, às 20 horas, no estudo conjugado do Antigo e do Novo Testamento sobre a ótica, sobre a perspectiva da doutrina espírita do Consolador prometido por Jesus, para relembrar as suas palavras, ao mesmo tempo em que vem nos ensinar as demais coisas, a aplicação e o desenvolvimento das leis naturais, das leis divinas. Especial destaque olhar para o Novo Testamento, para os escritos, epístolas, cartas de Paulo, especialmente carta de Paulo aos Romanos, nessa nossa série que intitulamos Romanos verso a verso. Hoje a nossa reflexão repousa sobre o segundo capítulo, verso de número 18 da carta aos Romanos. Antes, reforçamos o convite pelas redes sociais do V de Jesus, seja na página do Facebook, seja no canal do YouTube. Basta curtir. No caso do canal do YouTube, você vai acionar sino de notificações e receber os novos vídeos das atividades semanais. Estando com a sua tradução em mãos ou no seu aplicativo de celular, eu faço o convite, então, para fazer a leitura conosco nesse momento sobre o verso de número 18 do capítulo 2 da carta aos Romanos, em que Paulo vai ditar ao escriba Tércio o seguinte verso. Primeiro, tradução de João Ferreira de Almeida. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Essa tradução de João Ferreira de Almeida, agora a tradução também da Bíblia de Jerusalém, para o mesmo verso 18, capítulo 2 da carta aos Romanos. Tu que conheces sua vontade e que, instruído pela lei, sabes discernir o que é melhor. Ambas as traduções mantêm significado semelhante para uma orientação que está dentro de um contexto na carta aos Romanos, que é um olhar de diagnóstico de Paulo agora para os israelitas, para os judeus. Ele que já fizeram o mesmo com os gentios, com os estrangeiros, com aqueles que estavam fora de Israel. Lembrando que o sentido de Paulo escrever a respeito disso aqui na carta aos Romanos é que esta comunidade cristã da segunda metade do primeiro século depois de Cristo é uma comunidade mista na capital do Império, em Roma. É uma comunidade, portanto, composta por estrangeiros e por judeus. E é claro que há um impacto cultural totalmente diferente naqueles que estão instruídos, como judeus, a partir da lei de Moisés e dos profetas, e aqueles romanos, estrangeiros, que vinham dos cultos pagãos, que vinham com tradições, vinham com ideias, vinham com uma forma de lidar com o sagrado diferente dos judeus. Mas o grande impacto que vai causar aqui a análise de Paulo em toda a cristandade, em todos os tempos, é o fato de ele colocar absolutamente todos, independente da sua condição, de nacionalidade, de etnia, vai colocar todos no mesmo posicionamento. Todos necessitados de regeneração. Porque todos, e aqui é um olhar para o gênero humano, na condição de comunidade de espíritos imperfeitos, nos afastamos de forma consciente, de maneira voluntária,
criando e gerando atalhos para nós mesmos em uma rota de desvio das leis eternas, desvio das leis naturais, desvio das leis divinas emanadas da inteligência suprema, que é o nosso Pai, que é Deus. Estas leis, para que não ficasse apenas no campo hipotético, teórico, de uma busca, por vezes, superficial da nossa parte, sem que de fato viesse a ser realizável sobre a terra, assim foi da vontade do Pai nos enviar o seu Filho bem-amado para representar a mentalidade dele aqui na terra, para nos mostrar, para nos exemplificar, para testemunhar, para nos tutelar, para nos acompanhar nesse processo pelo qual a nossa mente vai sendo transmutada à imagem deste Cristo, que é a imagem e semelhança do Deus invisível, segundo o próprio Paulo, lá adiante, já na carta aos Colossenses, também vai orientar. Mas aqui na carta aos Romanos, o olhar de Paulo, portanto, para os israelitas, para os judeus, e olhando hoje para a cristandade, aqueles que aceitam essa unidade dos testamentos, compreendendo que aquilo que vier e for aprendido de Moisés aos profetas, que já apontava a existência desse único Deus e a promessa da vinda do futuro Messias, com todo o código de ética estabelecido, especialmente a partir do Decálogo, dos 10 Mandamentos, os judeus em especial tinham sim uma responsabilidade diferenciada, porque tiveram o privilégio, se assim podemos dizer, de receber a revelação divina de uma forma direta. Quando o profeta anuncia através dos 10 mandamentos e chama Israel a este culto público ao Deus único, não é algo apenas para ser ouvido, não é algo apenas para ser entendido na cabeça. É um chamado à mudança de consciência diante dessa nossa relação com o sagrado, com o próximo e conosco. Esse mesmo Paulo, aqui na carta aos Romanos, que antes, ao fazer o diagnóstico dos estrangeiros, dos gentios, dos romanos, dos fora de Israel, já havia explicado como pode ser que aqueles que não receberam a revelação divina de forma tão direta como os judeus pudesse fazer aquilo que é aprovado por este mesmo Criador. Já passamos por essa reflexão, mas vamos aqui rememorar, para reafirmar o conceito do verso 18. Porque diz, no verso 14, que quando os gentios, os estrangeiros, não tendo lei, fazem de forma natural o que é prescrito pela lei, mesmo não tendo a lei diante deles, para si são a lei. Porque eles mostram a obra da lei, verso 15, gravada em seus corações. Entendendo aqui que para o judeu, para o israelita, corações e consciência significa o centro da ação íntima do ser, do contato com Deus. Mostram, portanto, gravado em seus corações a lei, dando disso testemunho sua consciência e seus pensamentos, que alternadamente se acusam ou defendem. É aquilo que falamos na interpretação do Consolador Prometido, a respeito dessa presença de Deus na nossa consciência. Grafadas lá se encontram as leis divinas. É a voz dele a falar no íntimo do nosso ser.
Paulo está declarando isso, gente, há 20 séculos atrás, traçando essa análise de judeus, estrangeiros, diante do seu Criador. No verso 18, Paulo relembra a condição dos israelitas, a condição daqueles que recepcionaram a lei divina, no primeiro dos grandes testamentos, a trazer esse processo pedagógico divino das revelações de uma forma consistente, de uma forma unificada, para a boa compreensão dessa vontade expressa de Deus em sua lei. Paulo reafirma aqui, no ditado na reflexão espiritual: tu, que conheces sua vontade, a vontade de quem? A vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade do Criador, a vontade dessa inteligência suprema. Tu, que conheces a sua vontade e que, instruído pela lei, a lei é o referencial, a ela eu me afeiçoo, sobre ela eu me debruço, nela eu desejo aprender, nela eu conheço essa vontade, pois tu, que conheces a sua vontade, tu, que instruído pela lei, sabes discernir o que é melhor. Ora, se temos, e temos, tudo isso à nossa disposição, pergunto, incluindo na questão, o que acontece conosco? Que olhando para a lei, entendendo o seu preceito, compreendendo a orientação, ainda assim a rejeitamos em pensamentos, palavras e ações. Quando a obra que sai das nossas mãos está em oposição a esta lei, que me ensina, que me instrui a discernir melhor, como afirma o apóstolo aqui no verso 18, desse segundo capítulo da carta aos Romanos. O que acontece conosco? Senão aquela exaltação da personalidade. Para dizer, ainda que não com palavras, mas para dizer no desvio dos nossos pensamentos, nessa contínua loucura que nos lança, o egoísmo e a vaidade de crer que podemos gerar melhores caminhos do que aqueles que a providência divina já estabeleceu para nós, filhos de um Pai justo, sábio e amoroso. Detectar essa enfermidade da alma, mas não só diagnosticá-la, mas nos medicarmos à luz da boa nova, à luz da boa notícia, à luz desse evangelho de Deus que emana de uma vida única, que fora a do homem Jesus, a nos expor, demonstrar o quanto fora real esta vida entregue à vontade de Deus, de tal forma que ele próprio dizia: a vontade do meu Pai é o meu alimento. A doutrina que eu ensino não é minha, é do Pai que me enviou. Esta perfeita conexão, mais do que isso, esta perfeita comunhão do Pai e do Filho, não é uma relação para apreciarmos a distância. Ora, como é bela essa relação.
do Pai e do Filho, de Deus e Jesus. Como é bela, como é real, como esse chamado é genuíno e deve tocar os nossos corações. Mas como também deve ser a nossa relação com o Pai, a nossa relação com Deus, a nossa relação com Jesus. O convite do Mestre a todo instante é este: que sejamos coparticipantes, porque somos herdeiros desta divina realidade, destinados a esta transformação interna, para nos libertarmos desta falsa consciência rebelada diante da lei. Refletido em conjunto na codificação espírita com Allan Kardec, temos orientação em relação a esse verso 18 do segundo capítulo da Carta aos Romanos, reflexão conjunta aqui, olhando para a pergunta 637 da obra O Livro dos Espíritos. Em especial aqui sobre a relação do bem e do mal, da lei divina, da lei natural, e a forma como isso se aplica numa situação hipotética aqui. A questão de Allan Kardec, levantada por Kardec nessa questão 637, é a seguinte. Ele posiciona-se assim. O selvagem, que cede aos seus instintos e que vem a se nutrir da carne humana, ele é culpável? Que discernimento nos traz essa consciência diante da lei quando olhamos para um selvagem a ter uma ação no nosso olhar brutal? Como é avaliado diante da lei divina? A resposta dos instrutores da equipe do Espírito de Verdade é a seguinte: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Por mais óbvia que possa parecer a reflexão, amados, vamos procurar aqui nos posicionar na condição daquele que precisa ser reorientado diariamente. Que diante da lei, da orientação, diante do discernimento que precisamos exercitar, não fica arrumando desculpas do porquê não faz o que precisa ser feito. O mal depende da vontade. O que de fato nos move para fazer o que fazemos, para pensar o que pensamos, para obrar com as nossas mãos aquilo que entregamos. É a vontade que define a intenção, a razão de ser, os porquês de pensamentos e ações. O homem é mais culpável. Quer dizer que mesmo no caso do selvagem, que tem uma ação brutal, ele não está isento de responsabilidade. Mas é uma responsabilidade limitada ao seu entendimento. É que todos nós nos colocamos, portanto, dentro da exemplificação. Ora, significa então que conhecer, que saber mais é um problema. Não. Conhecer e saber mais é a solução. O problema é quando falsificamos o ensino que recebemos, negligenciando a sua aplicação. Aí é o problema. Porque ao negligenciarmos a sua aplicação,
já tendo o justo conhecimento, o discernimento do bem e do mal, voluntariamente eu estou dizendo um sonoro não para a lei, mesmo sabendo que ela é boa, santa, agradável aos olhos de Deus. Portanto, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Como um adulto, tem um tipo de julgamento que não terá a criança na sua primeira infância. O estágio de maturação, de amadurecimento, aqui na ordem do comportamento, do entendimento das coisas, sim, faz toda a diferença. Lembrando que o móvel de tudo isso será sempre a nossa vontade, com relação ao julgamento de Deus para as nossas ações, pensamentos. Ainda dentro da codificação, trazemos aqui como complemento uma reflexão auxiliar no 10º capítulo, tratando sobre a bem-aventurança ensinada pelo Cristo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque a mesma aplicação da lei, e aqui é o que Paulo está questionando, né? Se tu, judeu, que olhando para sabe reprová-las, olhando para ações de fora, executadas por outros, sabes dizer se é certo ou se é errado? Por que não aplicas isso a ti mesmo? E dentro desse entendimento, então, vamos perceber aqui que esta lei divina, já conhecida, de que esta lei divina já meditada, de que esta lei a quem eu me afeiçoo, no dizer do verso 18, eu conheço a vontade de Deus através dela, eu sou instruído através da lei, sabendo discernir, portanto, o que é melhor. Ora, se há conhecimento da vontade, olha, se eu sou instruído pela lei, se eu sei discernir melhor o bem e o mal, de que forma eu devo avaliar isto? Quando eu olho para fora e quando eu olho para mim. Essa reflexão está contida também aqui na mensagem titulada A Indulgência, assinada pelo Espírito Protetor José, na cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1863. Eu trago aqui, assim, um parágrafo apenas da reflexão do momento. Orienta assim o benfeitor espiritual. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, se referindo ao Pai, a Deus, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, condenação, tenhais talvez cometido faltas mais graves. É para pensar, sobretudo, é para aplicar. Para saber que somos carentes de forma contínua dessa misericórdia, porque somos alcançados diariamente por ela. Só estamos aqui presentes em nova encarnação, revendo erros cometidos para não repeti-los, ao mesmo tempo que temos provas continuadas para sermos avaliados e caminharmos com maior segurança
na nossa estrada de renovação. Isso só é possível se eu exerço indulgência, capacidade de tolerar as minhas deficiências e as imperfeições alheias. Para isso, a lei permanece sendo o que é. Nela eu conheço a vontade de Deus, nela eu sou instruído pela divina lei, e com ela eu sei melhor discernir. Mas porque sei, tenho maior responsabilidade, devo assumi-la no campo das minhas relações. E dessa forma eu vou me relacionar de uma forma mais sincera com Deus, mais sincera com o próximo e mais sincera. Isso não é menos importante. De uma forma mais sincera comigo mesmo. Amados, essas foram as nossas breves reflexões aqui, e abro o campo para que você também faça as suas. E leve adiante a mensagem, curta, compartilhe, se assim desejar, comente, interaja conosco aqui nesse estudo reflexão em torno da carta de Paulo aos Romanos, nesta nossa série Romanos verso a verso. Fica o convite mais uma vez pelas redes sociais, seja na página do Facebook, seja no canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. Acione o sino de notificações, receba os novos vídeos das atividades semanais do NEP. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.